Gente, eu já vim falar pra vocês de compulsão alimentar. Compulsão alimentar, ela é um descontrole, ela é uma ingestão exagerada de alimentos, assim, um tanto desenfreada, que é seguida de um sentimento de culpa, de uma certa ressaca moral. Geralmente, ela tá associada à ansiedade, a uma preocupação muito grande com a imagem corporal, a um sentimento de vergonha, a uma baixa autoestima. Enfim, é por causa de tudo isso um certo isolamento social. Tem algumas coisas que compõem o cenário da compulsão alimentar, né? A primeira delas é um ambiente invasivo, um ambiente ameaçador, né? Que gera um sentimento de desamparo emocional. E outra coisa, né, que geralmente está muito associado a esse ambiente, né, gerado muito por causa disso, é um funcionamento que é um tanto baseado no desejo do outro, né? A pessoa tenta agir de acordo com o desejo do outro e não com o próprio desejo, né? E tudo isso, né, trazendo esse sentimento de desamparo, de falta de sentido, de vazio, né? O que acontece é que desde a infância, né, a gente aprende que a alimentação ela tem a ver com amparo, com segurança, né? Que o alimento é algo que nos traz afetividade, que nos traz prazer, né? E quando a gente experimenta um desamparo emocional, muitas vezes lá desde a infância, né, que é onde a gente começa a aprender, né, a criar recursos, né, para se defender das invasões do ambiente, né, é que nesses momentos de desamparo que o ambiente invade, o alimento ele é aquilo que vai trazer o amparo, que vai trazer a segurança, né, que vai preencher o vazio, que vai aliviar a ansiedade, as frustrações, a tristeza, o medo, né? E geralmente quando isso vai se tornando o único recurso que aquela criança tem, né, isso vai sendo aprendido pelo corpo, né? Que em momentos de desamparo, que em momentos de tristeza, que em momentos de vazio, é a isso que ele vai recorrer, né? Isso que essa criança vai recorrer. E o nosso corpo vai aprendendo, né? A gente não para de sentir o desamparo, a gente não para de sentir a tristeza e o medo muitas vezes, né? E isso vai criando uma certa dependência, né, de utilizar esse recurso, né? Como aquilo que vai suprir as nossas ansiedades e as nossas frustrações e o nosso vazio. Mas sem esquecer, né, que a compulsão alimentar sempre retorna depois em forma de culpa, né, uma culpa muito grande, muito pesada, uma baixa autoestima, uma vergonha, né, sentimentos muito ruins em relação ao próprio corpo e à comida que está sendo consumida, né. A compulsão, ela tá ligado, né, a gente pode ligar ela a 3 sintomas, vamos dizer assim, né, 3 cenários sintomáticos, né. Ela tá muito ligada à depressão, né, a esse vazio, a essa falta de sentido, que essa sensação de inutilidade, né, que tenta ser preenchida com a ingestão de alimentos. Segundo, a frustração, né, que está muito ligada a esse funcionamento que eu falei, né, baseado no desejo de um outro, né, em que a compulsão funciona muito como uma autopunição, né, por não conseguir corresponder a esse desejo do outro, o alimento, né, como, né, é sabido, né, que por meio desse ciclo ele vai retornar em forma de culpa, ele vem como uma autopunição, né, como uma violência direcionada ao próprio corpo. E em momentos de apatia, também, né, que fazem parte dos quadros depressivos, no desejo de sentir alguma coisa, né? O corpo sabe a experiência que o alimento primeiro traz o prazer, a vivência prazerosa, e depois vai trazer o mal-estar, né? E nesse desejo de sentir alguma coisa, ainda que essa coisa seja ruim, né, venha como uma punição, né, um prazer e uma punição unidos, às vezes o recurso que o corpo encontra para poder sair dessa sensação de apatia e poder sentir é a compulsão alimentar, né? Então tem 3 cenários assim sintomáticos em que a compulsão pode entrar e geralmente eles estão relacionados, eles não estão separados, né? Esse quadro é um quadro muito difícil, né, de ser comunicado, porque ele traz muita vergonha. Na experiência da compulsão alimentar tem muita vergonha. Então, se você se identifica, né, com alguma dessas coisas que eu falei aqui, peça ajuda, tente falar sobre isso, tente tratar essas questões com honestidade e com carinho com seu corpo, com amor, sabendo que pode ser muito difícil,
enfrentar isso, mas que é muito importante, né? Mudar um pouquinho essa relação de cuidado com o próprio corpo, tá bom? Beijinho.